Diz assim a palavra de Deus então em João 16 e versículo do número 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Mais uma vez vamos ler: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Pode tomar os assentos, irmãos, e bater aquelas palmas de adoração a Cristo. Aleluia! Como nós temos hoje no culto de ensinamento, aonde nós acabamos de mencionar aqui no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 13, falando a respeito do Espírito da verdade, aquele Espírito da verdade, falando da verdade. E eu tenho aqui, irmãos, umas palavras para nós poder aprender sobre as colunas da verdade. A gente pode imaginar, podemos pensar, mas o que é a coluna da verdade? O que é a verdade? Quem são a verdade? E o que representa a verdade para cada um de nós? A gente sabe que a gente tem pregado, a gente sabe que nós temos anunciado as palavras, nós temos ministrado a palavra do Senhor, pregando a verdade, e muitas das vezes nós não reconhecemos a verdade verdadeira, quem são e o que e aonde ele faz parte das palavras que nós anunciamos hoje, da verdade que nós pregamos hoje. Nós temos e nós vamos ter um conhecimento hoje das colunas da verdade, quem são e o que eles representam para cada um de nós aqui nessa noite. Nós vemos que a palavra de Deus é uma palavra que leva a nós a um caminho, que leva a nós ao caminho correto, e nós temos que se aprofundar na palavra para nós conhecer realmente o mistério que a palavra nos revela, porque a palavra já é uma revelação para cada um de nós. E os irmãos que aí acompanham nós, podem acompanhar também nesse tema. As colunas da verdade são 5 colunas da verdade que vai nos ensinar quem são eles e o que eles são. O primeiro ponto das colunas da verdade, eu vejo que é Deus. É um dos primeiros pontos verdadeiros a qual nós temos conhecimento. Talvez tu pode pensar, irmão, mas eu conheço Deus. Todo mundo conhece Deus, todo mundo sabe quem é Deus, toda a religião sabe quem é Deus, todo macumbeiro, feiticeiro sabe quem é Deus, até os católicos sabem quem é Deus, mas muitas das vezes não reconhece quem é Deus. Então, um dos primeiros pontos da verdade é Deus. Deus é a verdade. Isso é o que a Bíblia nos orienta nesse tema, as colunas da verdade. Então, a primeira coluna verdadeira de um ambiente é Deus, da igreja. A igreja, ela tem as colunas, e as colunas da verdade dentro da igreja é Deus. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra
e as nações não podem suportar sua indignação. Jeremias já reconhecendo Deus como o Deus verdadeiro, o Deus da verdade, um Deus, o Criador de tudo, o formador de tudo, que tudo criou, que tudo formou, que tudo fez. Ele é a verdade, o Criador, o Deus eterno, o Pai poderoso, o Rei da glória. Ele é a verdade, e todas as nações estremecem quando ele fala, quando ele brada. Então Deus, ele é a verdade, é uma das primeiras colunas a qual nós vimos aqui, que Deus é a verdade. Tudo por dentro da Bíblia Sagrada para nos guiar, para nos ensinar, para nós entender. Agora tem, irmãos, a segunda coluna da verdade, a qual nós talvez podemos dizer que tem Deus, mas nós temos que reconhecer também os atributos de Deus e da verdade que Deus, ele manda nós ter dentro de nós. A segunda coluna da verdade que eu encontro na Bíblia, que é verdadeiramente a verdade, é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, graças a Deus. Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho verdadeiro. Jesus é a verdade, como diz a Bíblia, irmãos, em João 14:16. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele está se revelando e dizendo que ele é a verdade também. É uma das segunda coluna da verdade, o Pai, o Filho, que é Jesus, que é a verdade, indicando que ele é o caminho, que ele é a verdade e ele é a vida para cada um de nós. Não existe outro, não existe outra verdade a não ser Jesus. Não tem outro caminho verdadeiro a não ser Jesus. Agora, se nós acreditemos em Deus e nós não acreditemos em Jesus, no Filho de Deus, nós não temos acreditando em Deus. Aleluia. Se nós acreditemos em Deus e nós acreditemos em Jesus, nós estamos crendo que eles são verdadeiros. Então Jesus é o Filho de Deus, e Jesus, ele nos ensina também a nós ter essa verdade dentro de nós. Jesus tem os seus atributos, aleluia, para nos mostrar também da sua verdade, do seu poder. Jesus sendo a verdade, o Filho de Deus, então eles são testificado e verdadeiro. A terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. Aqui nós já vimos três pessoas, aqui nós já vimos três manifestações nessa coluna: Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, uma da terceira pessoa da Santíssima Trindade, a qual é a verdade também em nosso meio. Muitos têm questionado e têm falado que o Espírito Santo é um mito, que o Espírito Santo não é verdadeiro, que ele não existe. Mas a Bíblia nos prova e nos mostra que ele é a verdade. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é a verdade, é a terceira coluna fundamental, aleluia, da verdade. Em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 6, a Bíblia vai revelar e vai dizer sobre ele dessa maneira: este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é
a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus veio por água e sangue, é Jesus Cristo. Mas o Espírito testificou do Filho. O Espírito testificou sobre Jesus. Aleluia, que Ele é a verdade. O Espírito Santo de Deus, Ele é a verdade para nós. Aleluia, nós temos que crer que Deus é a verdade, nós temos que crer que Jesus é a verdade, nós temos que crer que o Espírito Santo é a verdade, e nós temos que acreditar, porque a Bíblia, aleluia, nos ensina, e o Espírito Santo testifica disso. A quarta coluna, na verdade, a palavra. Hoje, a palavra de Deus é a verdade para nós. A palavra de Deus é o ponto principal para nós também, porque ela é a verdade. Ou seja, a Bíblia Sagrada é uma verdade para nós meditar, para nós ler, aleluia, para nós permanecer no caminho fiel e verdadeiro e no caminho correto. A Bíblia vai dizer também, no Evangelho de João, capítulo 17, e versículo 17: santificai-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada é a verdade para nós. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina a se santificar, porque ela é a verdade. E a quinta coluna da verdade, que é o principal para nós, é os mandamentos do Senhor. A gente sabe que os mandamentos de Deus é a verdade. Está lá em Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Os mandamentos de Deus é a verdade. Ou seja, nós temos que crer na verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, os mandamentos é a verdade. Aleluia, se os mandamentos são a verdade, os mandamentos nos ordenam a nós acreditar. Os mandamentos ordenam a nós crer. Como diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, se crer e for batizado, será salvo. Mas se não crer, será condenado. Então nós temos que crer nos mandamentos. E os mandamentos vão nos ordenar a nós crer, vai nos ordenar a nós acreditar. O mandamento vai nos ordenar a nós a ter, aleluia, a certeza que a verdade que a Bíblia nos ensina são a verdade. E nós temos a certeza que os mandamentos do Senhor é a verdade. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 12, que o fim de tudo é, aleluia, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque os mandamentos é um fundamento muito importante para nós ter o reconhecimento entre o relacionamento do homem com Deus. Os mandamentos é um fundamento que leva nós a ter um acesso com Deus, adquirir um conhecimento, a nós saber quem é Deus, a nós saber quem é Jesus, a nós saber quem é o Espírito Santo, e a nós também saber quem é a palavra. Os mandamentos nos ensinam isso, para nós adquirir o conhecimento, para nós ter a verdade em nós, para nós conhecer quem são a verdade e o que eles atuam na nossa vida, aleluia, para nós poder, aleluia, ver as coisas certas e as coisas erradas. Se nós não tiver esses, irmãos, essa verdade dentro de nós pratiquemos erradamente. Mas quando nós temos a verdade dentro de nós, que nós acreditamos, que nós aceitamos, que nós acreditamos, a verdade, ela vai nos ensinar a testificar,
ela vai nos ensinar a caminhar uma vida ampla, ela vai nos ensinar a ter mais contato com Deus, ela vai nos ensinar mais se a chegar até a presença de Deus, ela vai nos ensinar, vai nos instruir para nós não pecar mais, porque a verdade de Deus é a verdade que liberta a nossa vida. Amém? Bate palma, dá glória a Deus.